A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para trabalhar um assunto muito importante e também um assunto a qual vem para confortar o meu e o teu coração. Algo muito maravilhoso que é o estado intermediário dos mortos, que é um assunto escatológico. E, logicamente, nós vamos aqui trabalhar algumas situações, aquilo que o texto da Palavra do Senhor nos mostra, para que possamos, então, aprendermos um pouco mais e, com certeza, trazer esclarecimento dentro deste assunto, para que possamos aí aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. E, nesta oportunidade, nós vamos trabalhar com um assunto pautado pelo livro da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E aí nós vamos trabalhar dentro de uma pergunta retórica. Onde estão os mortos? Um assunto que é um questionamento, de várias religiões, a qual cada uma, de alguma forma, tenta trazer as suas explicações, ou até traz as suas explicações. E aqui, na verdade, nós não estamos para desmerecer ninguém, mas unicamente para falar pautado pela Palavra de Deus, para que possamos ter esclarecimento das Escrituras e sabermos e termos confiança, na Palavra de Deus. Com isso, nós podemos observar que, através desta pergunta, vai trabalhar então aqui posteriormente o pensamento dos gregos e romanos sobre a vida após a morte. Justamente porque no período interbíblico, você vai ver com as conquistas de Alexandre o Grande, lá em 300 a.C., depois da sua morte precoce, a divisão do seu reino para com os generais e, posteriormente, a dominação romana, tendo ali a história dos macabeus, trabalhando um meio período ali. Com isso, nós vamos observar que existia um pensamento, então, greco-romano, que é uma junção de culturas que vão trabalhar dentro de alguns elementos e aspectos já também no Novo Testamento. Vai trazer uma carga, tanto cultural quanto histórica, dentro do Novo Testamento. E para isso, nós vamos observar que, nesse pensamento greco-romano, o Monte Olimpo, habitação dos deuses, onde eles acreditavam haver deuses. Tinha também o pensamento Campos Elíseos, onde iam os heróis e justos após a morte. Então tinha ali uma ideia, de um campo verde, algo como que um paraíso. Depois nós vamos observar que havia um lado dos ímpios, que era o Hades, onde iam as almas dos injustos. Muito parecido com aquilo que nós temos do Novo Testamento, tendo um grande abismo que aí se chamava Tártaro. E esse local estão os deuses perigosos que se revoltaram, os titãs, trabalhando aí questões mitológicas. Como eu mencionei, a nossa pauta aqui ela é um pouco mais objetiva, então nós não vamos entrar em pormenores para trazer grandes explicações, mas trabalhando principalmente o ponto cristão, para que eu e você possamos compreender. Mas ainda dentro do pensamento greco-romano, algo muito parecido com o espiritismo dos nossos dias, nós vamos observar, por exemplo, na teoria da transmigração da alma. Esta reencarna até se purificar totalmente. Qual era o pensamento, então, dentro deste conceito? Nós vamos observar que do Campos Elíseos, a pessoa, então, reencarnava novamente. Depois, ela voltava para o Campos Elíseos. Depois, retornava, depois voltava para o Campo Elíseos. Reencarnava e voltava. Então, a transmigração da alma. Eu até uma certa feita, conversando com uma pessoa, até erudita, ela mencionando que ela era, talvez, da Tábula Redonda, e falando de situações hipotéticas do que ela poderia ter sido, porque nesta visão, ainda que espírita também, eles trabalham aquela visão de que eles precisam reencarnar várias vezes para poder, então, vamos dizer assim, aperfeiçoarem-se. Nisso, eles não sabem quem eles eram, eles não sabem exatamente quem eles são, porque eles são um processo do que eles já foram para tentar melhorar na atualidade. E não sabem para onde irão, para o que eles haverão de ser. Então, nós vamos observar que essa teoria, ela, na verdade, não tem fundamento bíblico, teológico para isso. E a Bíblia, na verdade, vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, na verdade a Bíblia até condena esta prática.
Mas como nós não vamos aqui entrar em pormenores, nós vamos trabalhar a visão bíblica. A visão bíblica ela é muito mais pautada e sustentada dentro de uma base a qual nós podemos nos firmar. Por quê? A Bíblia nos mostra quem nós éramos, pecadores, precisando e carecendo de Jesus. Depois nos mostra transformado, redimido pelo sangue do Cordeiro, e nós sabemos o que éramos, o que nós somos e o que nós haveremos de ser, que é, na verdade, além de ter a confiança da salvação no sentido físico, mas no sentido pessoal e no sentido contemporâneo, mas também dentro daquilo que nós vamos observar, que é a ordem saludes, que é, na verdade, a doutrina da salvação e vários outros aspectos, vai nos mostrar que futuramente nós iremos estar com o Senhor, num novo céu, numa nova terra, e é a eternidade. Então nós sabemos quem nós somos, sabemos quem nós fomos e o que nós somos, e o que nós haveremos de ser. Uma proposta segura, uma proposta a qual Cristo nos pagou um preço alto na cruz do Calvário, para nos pautarmos naquilo que é o mérito de Cristo e não o nosso, porque nós não temos mérito nenhum, nós somos salvos pela graça. Com isso, nós vamos observar então onde os mortos estão, visão bíblica, né? Até a ressurreição de Cristo. Nós vamos observar então que todos iam para o Sheol, ou o Hades no grego. Então Sheol seria no hebraico, e Hades no grego, a palavra correspondente ao Sheol, que seria então a mansão dos mortos antes de Cristo. E aí nós vamos observar que dentro deste local havia então a parte do sofrimento, do Hades, e a parte de felicidade do Hades, que é do seio de Abraão, que trabalha aquela visão sinônimo, né, de paraíso, sinônimo de um estado intermediário, onde a pessoa, após a morte, estava sendo consolada, como podemos ver na passagem do rico e Lázaro. Com isso, tinha um grande abismo. O próprio Cristo ensina isso no rico e Lázaro, que é o Tártaro, que é uma palavra grega que aparece 2 Pedro 2,4, uma única vez. E é um local que é o grande abismo, onde acredita-se estar ali então os anjos caídos, muitos deles porque sabemos que outros estão nas regiões celestes. Com isso, baseado, logicamente, em Efésios 6 e 12, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios que habitam nas regiões celestes. Onde estão os mortos, visão bíblica e ressurreição. Após a morte de Cristo, quando Cristo veio, morre e ele ressuscita, nós vamos ver que temos um texto muito polêmico, até nós não vamos aqui entrar em pormenores, mas apenas como uma citação para nos pautarmos dentro deste assunto, que é 1 Pedro 3,19, onde vai dizer assim, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Alguém pode me perguntar, mas irmão Vilmar, Jesus pregou após a morte e ele salvou pessoas que estavam no Hades, no sofrimento? Aí nós vamos afirmar que não. Porque a palavra pregou aqui é uma palavra que no grego quer dizer querusso, tá? Então, querusso, que quer dizer ser um arauto, oficiar como um arauto, proclamar como um arauto, sempre com sugestão de formalismo, gravidade e uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Então, muito parecido com aquilo que o apóstolo Paulo utiliza como lá no Bema, que seria o tribunal de Cristo, um palanque que existia em várias localidades do governo, né, do Império Romano, onde havia ali alguns degraus, onde o oficiante do rei, de César, ele utilizava-se daquele local para, como um arauto, proclamar algumas leis, alguns decretos, aquilo que o império estivesse, na verdade, trazendo informações, né, para o seu povo. Com isso, nós podemos ver que Cristo, ele, na verdade, foi como cumpridor de tudo aquilo que havia sido proferido no Antigo Testamento sobre ele. E ele pregou na terra. E após a sua morte, lógico que isso aí tem várias interpretações. Eu não estou aqui dizendo que a minha é a única, mas tem várias outras que aqui a nossa intenção no canal não é ficar trazendo vários
vários pontos de vista, mas focarmos naquilo que nós acreditamos. Então, logicamente, como nós vemos no texto, nós cremos então que Jesus foi e proclamou o seu triunfo. Baseado então nisso, juntamente com Efésios 4 e 8, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele senta à destra do Pai. Com isso, o terceiro céu, o apóstolo Paulo, por exemplo, menciona na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, aonde ele está fazendo uma defesa do seu apostolado, ele então vai mencionar que ele esteve no terceiro céu. Ali ele menciona no texto que um homem fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Ele vai dizendo como se não fosse, mas no final ele demonstra que foi ele que foi ao terceiro céu, que é o paraíso. E ele fala, o terceiro céu, e no paraíso ouviu palavras inefáveis, que não é lícito falar entre os homens. Então Paulo ele mostra essa revelação a qual teve da parte de Deus, com isso mostrando então o local onde está o paraíso, que é o terceiro céu. Com isso, nós observamos que a Bíblia vai mencionar que os demônios estão então numa parte inferior, a qual eles trabalham nas regiões celestes, né? E depois nós vamos observar que a parte dos ímpios, daqueles que morreram sem salvação, aguardam na parte do Hades, que é embaixo, sendo que Jesus tirou da parte do justo após a morte e ressurreição a parte do justo. Com isso, então, ele não foi salvar aqueles que estavam perdidos. Na verdade, ele foi resgatar aqueles que creram na promessa do antigo pacto, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 39, por ali, onde menciona que eles aguardavam a promessa da vinda do Messias. Então eles aguardaram crendo que Jesus viria, e quando ele veio, pregou, ressuscitou, ele na verdade cumpriu toda a palavra, e com isso ele levou ao alto cativo o cativeiro. E o texto de Efésios 4 e 8 vai dizer, e deu dons aos homens, que é na verdade a manifestação do poder de Deus através da ação atuante do Espírito na efusão do Espírito pela graça. Com isso, então, nós vamos observar então sobre o segundo céu ali, tendo os demônios, a potestades dos ares, né, daqueles que habitam nas regiões celestes. Aí depois nós temos tanto os ímpios quanto os salvos estão conscientes e não em estado de sono ou inexistentes, que seriam duas doutrinas também propagadas por denominações e seitas, né, que aqui não vou mencionar nomes, mas tem aqueles que pregam o sono da alma, que nós não cremos, porque, baseado, logicamente, em textos bíblicos, nós vamos observar, por exemplo, né, lá em Apocalipse, capítulo de número 6 e 9, 7 e 9, só para nós aqui parafrasearmos e também nos embasarmos e podermos também fechar o nosso pensamento desta oportunidade, para o nosso vídeo ser um vídeo um pouco mais objetivo. E para isso, diz assim, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, olha que eles estão mortos, mas conscientes. Então, não tem como nós não crermos, pelo que a Bíblia está nos mostrando, que nós não teremos consciência após a morte, ou que seria um sono da alma, ou deixar de existir, que seria o aniquilamento da alma. Então, na verdade, são doutrinas que não cabem com a palavra de Deus. Depois nós vamos ver no 7 e 9, vai nos mostrar aqui, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então mostra nitidamente também no Rico e Lázaro, outros textos, né, que nós teremos consciência, plena consciência após a morte. E eu quero deixar essa palavra
para o meu e para o seu coração, dizendo que Cristo pagou um preço muito alto por mim e por você, e por todas as pessoas desta terra. E nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo, para que o nome do Senhor possa ser propagado de forma devida e pautado pela palavra de Deus, e que pessoas possam ser alcançadas por um vídeo simples como esse, mas que procurando esclarecer dentro de uma pauta cristã e com amor no coração pela tua alma. Que Deus te abençoe poderosamente, fique na paz de Cristo. Se possível, veja os nossos outros vídeos e que o Senhor possa te confortar e te direcionar na presença dele através da sua palavra. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus.